bem-vindo a esse último vídeo sobre planejamento financeiro, né? Esse daqui vai ser um vídeo complementar ao vídeo de bônus que eu estou dando para você sobre planejamento financeiro pessoal. Esse daqui é o primeiro passo antes de você fazer qualquer coisa. Investimento é muito importante. Porém, investimento sem um planejamento, sem um suporte por trás, pode ser que a sua meta de curto, médio e longo prazo não se realize da forma ideal, tá? Então, primeiramente, eu quero parabenizar por você ter chegado até aqui. Quer dizer que você assistiu todos os vídeos da plataforma, né, do curso Tesouro Direto, e quero parabenizá-lo porque esse é um passo importante na sua vida financeira, né? É o primeiro passo para você buscar a sua independência financeira, tá? Parabéns e vamos começar aqui que esse conteúdo vai ser muito bom. Então, para você entender primeiramente, planejamento financeiro pessoal é uma estratégia que nós utilizamos na vida pessoal, né? As empresas têm as estratégias dela, por exemplo, o governo tem as estratégias dele, e nós, na nossa vida, temos que ter nossas estratégias para alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, sair de alguns tipos de, vamos dizer assim, de enrascadas financeiras que nós acabamos caindo durante a vida. Tá? Então, planejamento financeiro pessoal basicamente é isso. A função dele é mudar a vida das pessoas. E para você entender melhor como funciona cada etapa do planejamento financeiro, isso que você está vendo na tela agora se chama ciclo da vida, né? O que é o ciclo da vida? Então, essa teoria ela foi criada para determinar que cada fase da nossa vida nós temos que realizar um planejamento, né? Para cada passo, para cada etapa da nossa vida, temos que ter um planejamento financeiro diferente. Então, ali dos 18 aos 20 anos, geralmente é quando nós estamos iniciando a nossa carreira, né? Iniciando a nossa vida profissional. Então, qual é a etapa nessa vida? Geralmente, de padrão, nós nos programamos para entrar na faculdade, né? E para conseguir um emprego daqui a, 4 anos de faculdade até o final da faculdade. Então, a nossa meta, o nosso objetivo ali dos 20 anos é encontrar um emprego que nós consigamos pagar a nossa faculdade e ainda sobre algo para nos divertir. É uma fase também que não temos tanta maturidade assim com relação ao dinheiro, né? É uma fase que nós estamos entrando no mercado muitas vezes sem preparação e é o primeiro contato que nós temos com o dinheiro. Então, muitas vezes nessa fase é a fase que começamos a ter contato com cartão de crédito, ter contato com o dinheiro que tecnicamente nós conquistamos, né? Então é uma fase que nós tendemos a gastar um pouco mais do que o necessário, né? Queremos comprar roupas, queremos fazer de tudo com aqueles R$ 1.000 que conquistamos com o nosso suor, né? Então, passando ali entre os 25 anos, é a hora de começar a poupar, né? Pelo menos a ideia de você começar a poupar. Por quê? Pelo menos teoricamente, é uma fase que você provavelmente já está com um emprego, né? Já consegue manter uma renda, já consegue gerar renda para que você possa começar a investir em seus planejamentos, né? Planejamentos de renda ou planejamento de conseguir algo melhor, né? Então é a fase que você está com toda energia e vitalidade. Quando nós vamos chegando próximo aos 30 anos, é a hora de que nós chegamos a conquistar nossa família, né? Hoje em dia, cada vez mais
as pessoas estão deixando para ter filho um pouco mais tarde, né? Pelo menos é uma maioria, se não uma minoria também, né? Porque há muitas pessoas que têm filhos muito antes desse período. E não é problema nenhum, cada um escolhe qual é a melhor coisa para a sua vida. Então ali nos 30 anos é a hora de nós construirmos a nossa família. Então, o que acontece quando nós começamos a construir uma família? Nós precisamos de mais estabilidade, né? Nós queremos mais estabilidade para proporcionar algo bom para os nossos filhos, né? Então é a hora que você não quer correr tantos riscos, é a hora que você quer ter uma parte conservadora da sua vida, né? Quer ter mais tranquilidade para curtir e dar o melhor para os seus filhos. Quando nós chegamos aos 40 anos, nós pensamos, vamos dizer, talvez não, mas tecnicamente, o período produtivo da nossa vida vai começando a cair, né? Quando nós chegamos aos 40, muitas vezes nossos filhos já estão criados ou não, né? Dependendo se você teve a filha ali na base dos 30 anos, não foram criados. Porém, é uma hora de você pensar no futuro da sua família, né? É a hora de você, pode ser, começar a fazer o seguro, pode ser que você comece a planejar algo para os seus filhos ter no futuro, lá quando tiver 18, 19, 20 anos, né? E aos 50 anos é a parte que nós começamos a decair realmente na nossa fase produtiva, né? Então, se você não tem um emprego, começa a ficar um pouco mais difícil de você ter um emprego. Você vai ter que começar a pensar em outras estratégias para gerar renda. Possivelmente, se você teve um planejamento ao longo da sua vida, um planejamento financeiro de investimento ao longo da vida, essa fase de 50 anos é onde você está perto ou já conseguiu alguma estabilidade financeira. E aos 65 anos é a parte onde você começa a aproveitar, né? Geralmente as pessoas colocam 65 anos como a idade para se aposentar. Não sei porquê, né? Não sei porque os 65, mas geralmente você pergunta para uma pessoa, geralmente ela vai falar que é 65 anos a idade que ela quer se aposentar. Então, para você entender como isso funciona com a base do investimento. Dos 20 aos 40, mais ou menos, eu posso jogar até os 50, até os 40, melhor. Aqui é a hora de eu assumir risco na minha vida, né? Pode ser na minha vida não, na verdade nos meus investimentos. É a hora que você tem que assumir riscos para ter uma rentabilidade melhor. Por quê? Simplesmente pelo fato de que há tempo ainda, teoricamente, de você recuperar. Então, quanto mais cedo você começa, mais riscos você tende a assumir, porque você tecnicamente tem um período, caso dê errado o seu planejamento, de você se recuperar e montar uma estratégia para se fortalecer novamente. Então, essa é uma parte talvez que você possa começar a investir, diversificar sua carteira com ações também, né? Títulos públicos, ações, outros títulos de renda fixa. Aos 50 anos, ali é na hora que nós começamos a sair da parte arriscada e tendemos a deixar uma carteira mais conservadora. Então, nós temos 15 anos ali para, como que eu posso falar? Para gerenciar a nossa carteira e deixando ela de pouquinho em pouquinho mais conservadora, e aos 65 anos nós desfrutarmos de todos esses investimentos que foram feitos ao longo da nossa vida. Se foi feito com uma estratégia bem elaborada, com uma visão de longo prazo, você vai chegar nessa idade com a ótima renda, né? Ou com a ótima poupança e conseguir desfrutar, viajar
curtir a sua família da melhor maneira possível. Beleza? Então aqui nós passamos pelo ciclo da vida para você entender como funciona o planejamento financeiro. Então, aqui é uma estratégia que eu puxei do livro chamado Adeus Aposentadoria, do Gustavo Cerbasi. É um livro sensacional para você fazer ter uma visão de estratégia para a sua aposentadoria. E pode anotar, o nome do livro é Adeus Aposentadoria, Gustavo Cerbasi. Vou repetir novamente, Adeus Aposentadoria, Gustavo Cerbasi. É um livro sensacional, eu já li 3 vezes. E qual é a estratégia que ele coloca nesse livro? O planejamento de uma estratégia ao longo da sua vida. Então, se você relembrar lá o ciclo da vida, nós utilizamos a estratégia de estudar para o trabalho. Então, ali dos seus 18 aos 25 anos, você estuda para o trabalho, ou seja, você estuda para conseguir um emprego bom, algo que te dê uma renda que deixe você de forma satisfatória e um pouco mais estabilizada para você pensar em outros planos, tá? Então é a hora de ali você fazer talvez uma faculdade, um curso técnico, uma especialização para você conseguir ali um cargo bom, uma renda boa até os seus 25, 30 anos, tá? Geralmente até os 30 anos, tem teoria que fala que até nos 30 anos é o ideal para nós estarmos com a nossa vida estabilizada, porque nós já temos experiências, já temos uma visão mais clara da vida e geralmente nós estamos mais preparados, tá? Então, você estudou para o trabalho ali, conseguiu alguma coisa, então tá na hora de virar um pouquinho a chave e estudar para empreender. Ou seja, estudar para você criar algo seu. Estudar para você criar uma empresa, né? Estudar para você criar uma renda extra, tá? Então aqui é a hora que você vira a chavinha falando, pô, eu preciso criar uma nova renda para mim, né? Eu preciso criar algo que eu não dependa dos outros, né? Porque do nada pode ser que a empresa não vá mais com a sua cara, né? E vão dizer que te demita. Então, se você tiver uma estratégia levando junto com o seu trabalho, você consegue, vamos dizer, numa perda de renda, você consegue se dirigir sua totalidade de energia para o seu empreendimento e começa a gerar renda com ele e ele se torna sua principal fonte de renda. Então, 2 pontos. Estudar para o trabalho e estudar para empreender, tá? Esse empreender não é você talvez largar o seu emprego e construir um império. Pode ser que seja. Mas a ideia aqui é você ir construindo, né, junto com o seu trabalho, algo que te gere uma renda extra, uma renda que possa ser a sua renda principal daqui a alguns anos, tá? E estudar para investir. Bom, já tenho uma renda satisfatória, já tenho algo em mente no meu planejamento e eu quero investir. Não sei se talvez o livro ele está exatamente dessa forma, mas eu ainda trocaria, né? Eu trocaria por quê? Eu trocaria as 2 opções. Eu colocaria estudar para o trabalho, estudar para investir e estudar para empreender. Porque esse é o passo que eu sigo hoje. Então, eu comecei estudando para o trabalho, depois de uns 5 anos estudando, eu consegui um trabalho remuneravelmente bom, né? Hoje eu tenho um bom salário, que eu consigo que eu estou estabilizado, na verdade, né, financeiramente, no momento, e me deu a oportunidade de investir. Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu comecei a investir. Então, hoje eu tenho um patrimônio de investimento consideravelmente bom, né? Não é, nossa, que lá virou ter independência financeira. Não é isso. Mas o trabalho me deu uma oportunidade de renda, né? De ter uma renda boa
para que eu consiga tirar parte desse salário para investir. Então, na minha lógica, seria lógico, o mais lógico isso, né? O livro ele coloca dessa forma que você está vendo na sua tela. Mas, na minha vida, eu utilizo ao contrário, eu só inverti, né? Então, na minha vida foi assim. Estudei para o trabalho, estudei para investir, hoje eu invisto, e hoje eu estudo para empreender. Tanto que esse daqui é o meu primeiro curso que eu estou dando sobre investimento e é um planejamento de empreendimento, né? De empreender na minha vida. Então eu já estou na terceira chave de criar algo meu. Mesmo que eu tenha essa renda boa, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, eu saia da onde eu estou para criar algo totalmente meu e não dependa de ninguém, só apenas de mim. Tá? Então nessa parte de estudar para investir, onde você vai criar a sua carteira lá de investimento, tanto renda fixa quanto renda variável, pensando na sua aposentadoria. Tá? Então, vendo essas duas teorias de ciclo da vida, fases da vida, né, estratégias de fase da vida, nós chegamos aos pilares do planejamento financeiro. Tá? É o pilar do planejamento financeiro básico, tá? Tem coisas bem mais elaboradas, bem mais estratégicas, mas isso daqui é para você ter uma noção de como funciona o planejamento financeiro. Então, a primeira etapa de um planejamento financeiro, ali, organização financeira, né? Dentro desse módulo de educação financeira, eu vou passar para você como fazer uma organização financeira, como dar os primeiros passos. A segunda etapa é a fase de endividamento, né? Para quem está endividado, eu vou passar algumas estratégias também sobre endividamento, aumento e geração de renda e investimentos. Percebe que aqui vai seguir aquele passo da estratégia da fase da vida, né? Do Gustavo Cerbasi. Então aqui, organização financeira é na hora que você começa a se organizar financeiramente para conseguir estudar e conseguir um trabalho. Endividamento geralmente está nessa parte também. Se você não passou por essa fase ainda, ótimo. Se você passou ou está nessa fase, talvez esse vídeo te dê uma luz. Tá? Aumento e geração de renda e investimentos. Tá? Então, como primeiro pilar, eu quero passar para você a organização financeira. Como que nós fazemos uma organização financeira. Tá? A primeira parte é a elaboração de um orçamento. O que é um orçamento, né? Para você talvez não tenha tido contato até o momento. Orçamento nada mais é do que uma visão de custos que eu tenho na minha vida. Eu coloco tudo o que eu recebo, tudo o que eu gasto em uma planilha, em uma folha, em algo que eu consiga visualizar e determinar. Nossa, é isso que eu realmente gasto, é isso que eu realmente ganho, tá? Então, é uma visão clara da sua situação financeira no momento. Eu criei uma planilha, né? Se você não baixou essa planilha ainda de orçamento financeiro, peço para me mandar um e-mail na parte de suporte que eu enviarei para você com o maior prazer, tá? Então, na elaboração do orçamento, é uma visão de longo prazo, né? Uma visão de longo prazo. Por quê? Elaborei um orçamento e fiz, com base nesse primeiro mês de orçamento, eu joguei os mesmos dados para 3 meses para frente, né? Ou seja, com base naquele primeiro mês, né? Eu extraí dados daquele primeiro mês que que eu controlei os meus gastos e joguei ele para 3 meses, 4 meses à frente. O porquê isso? Simplesmente ele vai te ajudar na tomada de decisão. Então, nossa, minha geladeira está tão velhinha, eu preciso comprar uma nova. Será que eu consigo comprar uma nova? Será que eu consigo arcar com o valor total da geladeira ou com as parcelas?
Então, quando você tem que tomar essa decisão, a primeira coisa que você vai olhar vai ser o orçamento, né? Vai ser o orçamento. Pô, olhei aqui, realmente, eu consigo arcar com essas parcelas. Nossa, olhei aqui, não consigo arcar com essas minhas parcelas. Vai ficar muito apertado e se acontecer algum imprevisto no decorrer dos próximos meses, eu não vou conseguir, possa ser que eu entre em um endividamento, tá? Então, como que eu separo a minha planilha? Primeiramente, a parte das receitas, né? O que eu recebo de receita, de, sei lá, PLR, 13º, receitas extras, desculpa, receitas extras, e ali vai ficar englobado todas as minhas receitas. E as despesas, como que eu controlo? Eu utilizo uma técnica que é divisão por setor da vida. Então vai ter lá a parte de alimentação, por exemplo, de gastos da casa. Eu vou determinar lá gastos com a casa, gastos pessoais, vai estar lá destrinchado: água, luz, telefone, internet, compra da casa. E o que eu vou fazer? Eu vou determinar uma parte do meu salário para aqueles gastos, né? Para aqueles principais gastos da minha vida, né? Depois, outro bloquinho lá, você vai destrinchar gastos com saúde. Colocar lá plano de saúde, farmácia, cirurgia, algo do tipo. E vai determinar um valor para aquele gastos, tá? E no final, o que você vai fazer? Você vai fazer um mais e menos convencional. Tira o quanto que você o tanto que você recebeu menos o tanto que você gastou ao longo do mês, e você vai verificar lá: sobrou algum valor para mim? Nossa, eu vou ficar deficitário com esse rascunho que eu fiz de planejamento. Então, se realmente eu gastar tudo isso que eu estou planejando, eu vou ficar deficitário. Então, possa ser que você tire ali um lazer que você estava planejando, você diminua o valor. Algo, sei lá, uma reforma na casa que você tinha planejado, talvez eu diminua o valor que eu vou investir e alongue o tempo, né? Então, e esse valor que você retirou, ele vai fazer você encaixar o seu orçamento do mês, tá? Então, esse daqui é o primeiro passo. Você tem que se organizar financeiramente. Você tem que se autoconhecer financeiramente. Porque se eu perguntar para você hoje, qual é as suas principais despesas, né, no seu orçamento? Qual é as suas principais despesas? Você consegue me responder assim de bate-pronto? Quais são as suas despesas fixas no mês? Aquelas que o valor não muda, aquela que vem todo mês. Quais são as suas despesas variáveis durante o mês? Né? Quais são as suas despesas esporádicas? Você sabe me responder agora o que é isso? Se você souber, parabéns, né? Talvez só falte uma otimização para você ter uma estratégia melhor. Porém, se você não souber, o seu primeiro passo é esse: se organizar financeiramente. Você precisa se autoconhecer financeiramente. Então pega lá uma planilha, coloca lá todos os seus gastos durante o mês, coloca lá as receitas que você recebe durante o mês e vai controlando isso. Como é a primeira vez, né? Nós precisamos de hábito, nosso cérebro precisa de um hábito. Então é necessário pelo menos que você faça isso uma vez por semana, né? Deixe o seu sábado lá, tire uma horinha do seu sábado e faça aquela organização financeira, né? Coloque lá o que você gastou na semana, o que você recebeu na semana, para você ter um acompanhamento durante o mês, tá? Eu fazia no começo, durante a semana, todo sábado lá à noite, como sábado é o último dia da semana, eu chegava lá no sábado à noite, tirava uma hora do meu dia, ia lá, pegava todos os recibos que eu guardei durante a semana e fazia lá o meu, como que eu posso falar? O meu fechamento de caixa
semanal. Se eu gastei mais em uma área naquela semana e vi que já está estourando o orçamento para aquela determinada área da minha vida, na próxima semana eu vou reduzir ou simplesmente zerar. Então você consegue ter um acompanhamento durante o mês inteirinho, né? Você consegue semanalmente, chega lá no final do mês, você sabe exatamente o que você gastou, o que você recebeu e possivelmente não estará zerado, né? Possivelmente você fazendo isso, você vai ver que você vai conseguir se controlar mais, tá? Então esse é o primeiro pilar, que é a organização financeira. O segundo pilar é o pilar do endividamento. Isso daqui é muito importante, ó, para você ver, ó, mais de 60% dos brasileiros possuem algum tipo de endividamento. É só para você entender, quando eu falo endividamento, não é que a pessoa não consegue mais pagar a sua dívida, tá? Endividamento pelo simples fato de você ter uma dívida e chegar lá no final do mês zerado, você já é considerado um endividado, né? Você só vive para pagar as contas, só vive para pagar boleto. Você já é uma pessoa endividada. Quando você não consegue mais pagar, aí já é um super endividamento. Nós temos que olhar mais com um olhar mais crítico, porque se você estiver devendo lá no cheque especial, pô, é 14% ao mês lá de juros. Né? Rapidinho, uma dívida de R$ 1.000 pode se tornar 30 num prazo de 1, 2 anos. Facinho. Então, nós temos que acabar com isso na raiz, né? Então, quais são os principais motivos de endividamento? Uma perda de renda, né? Talvez você tinha uma renda ali, acabou sendo demitido e perdeu essa renda, né? Talvez um consumismo desenfreado, ou seja, você quis tanto uma coisa que aquilo acabou te prejudicando de forma financeira, né? Você estava planejando ali uma coisa, apareceu uma vontade de gastar, né? Tanto que existem pessoas consumistas, né, que gastam e nem sabem por que gastou, depois se arrependem, mas não, como que eu posso falar? Não muda o hábito, né? Então, se você é essa pessoa, tem que começar a observar isso para você não ser prejudicado, né? Não cair na questão de endividamento. E também falta de planejamento com dívidas de longo prazo. Ou seja, você vai contratar lá um financiamento de veículo que dura 5, 6 anos, ou vai contratar um financiamento de um imóvel de 30, 40, 50 anos lá para pagar, porém você não se planejou. Será que eu vou conseguir pagar essa parcela alta até o final desse período? E se acontecer algo no meio do caminho, será que eu tenho reserva suficiente para me manter naquele período até eu conquistar uma renda novamente, né, a minha renda? Então, esses são um dos principais motivos de endividamento das pessoas, tá? Então, o que fazer? O primeiro passo é repetir aquele pilar 1, né, da organização financeira. Você precisa se autoconhecer financeiramente para que você consiga montar uma estratégia a partir disso. Sem isso não adianta, você só vai ficar atirando para os lados, né? Atirando para qualquer lado para ver se acerta alguma coisa. Simplesmente porque se você está com um cheque especial lá, por exemplo, está endividado no cheque especial, você teve a ideia lá, vou conseguir um empréstimo lá com o meu banco e vou resolver essa pendência e vou alongar a minha dívida. Tá? Você foi lá, conseguiu uma parcela lá de R$ 600 por mês durante, sei lá, 36 meses, né? Daí você viu depois que de 1, 2, 3 meses você percebeu que não iria conseguir pagar. Mais um problema para você. Porque você não teve
uma visão de longo prazo, né? Você não estava preparado organizacionalmente para fazer aquela escolha, né? Para tomar aquela decisão. Então você tomou a decisão no ato, né? Emocionalmente, para sair daquela situação ruim, porém acabou fazendo outro problema, né? Ou seja, criando outro problema. Então, o primeiro passo para você sair do endividamento é repetir o passo 1, tá? Vai ser ruim, vai ser chato, você vai odiar, tudo isso vai acontecer, porém é necessário, tá? Segundo passo, seria se possível, né? Se possível, corte e diminuição de despesas que não são tão importantes. Então você está lá com uma situação de endividamento, talvez seja a hora de se desfazer daquela academia que você não vai, daquele pacote de televisão de R$ 400 que você vê só 2 canais, né? Aquele pacote de internet, talvez diminuir o valor dele, pacote de celular, né? Ou aquele financiamento de veículo que você está com ele. Talvez seja a estratégia nesse momento você vender aquele veículo, repassar a dívida dele e conseguir um caixa com a venda desse veículo, tá? Então se possível, por quê? Por que se possível? Eu falar para você, corta aquilo, corta ali, corta aquilo. E se você não tiver mais onde cortar, se você estiver vivendo no limite, né? Porque tem pessoas que não conseguem cortar mais. Né? Não consegue, não tem mais o que cortar. O que ela gasta no mês é simplesmente para ela sobreviver. Né? Em algum momento houve um erro, houve alguma coisa que fez ela chegar no endividamento. Né? Mas ela não tem mais o que cortar. Tá? Então, se você pode encaixar essa etapa na sua vida, vai ser, no seu planejamento, vai ser importante. Corte e diminuição de despesas que não são tão importantes. Tá? Esse é o terceiro passo. E procurar uma solução rapidamente. Por quê? Muitas vezes a pessoa entra no cheque especial ou no cartão de crédito e fala, no mês que vem eu acerto. No mês que vem foi lá e não saiu do jeito que ela planejou. Ela reparcelou ou não pagou o total do cheque especial. Mas eu tenho um dinheiro aqui para receber e esse valor vai dar para eu sanar essa dívida. O que acontece? Não sai do jeito que ela planejou e só vai acumulando juros. Então, assim que você perceber que entrou no cheque especial e não vai conseguir pagar, né, não fica com teoria. Vai lá ver a sua planilha de orçamento que você fez. Vai encaixar? Então vai lá, procura uma renegociação de imediato. Não deixa aquilo sair fora do seu controle. Porque se sair fora do seu controle, vai ser bem difícil você controlar. Talvez você esteja passando por isso hoje. Talvez não. Talvez você conheça alguém que esteja passando por isso hoje. Pode saber que em algum momento ela errou, né? Ou errou em um planejamento, ou errou em uma dívida que ela não poderia ter e acabou realizando essa dívida, tá? Então, essa é a hora de procurar uma solução o mais rápido possível. Renegociação, trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Aqui é um exemplo. Você tá lá com um cheque especial lá com 14% ao mês, né? Que tal você substituir, você pegar um empréstimo com uma taxa de 7% ao mês, já é uma redução de 50%, né, de juros, sanar aquela dívida, né, e ficar com o empréstimo durante os próximos meses, né? Você fez uma troca de uma dívida cara para uma dívida mais barata. Não que seja tão barata assim, né? Porque 7% ao mês dá mais de 150% ao ano. Ou seja, você em um ano você vai pagar quase 2 vezes o empréstimo. Mas é uma questão que pode ser analisada. E, se possível também, até pedir ajuda aos familiares. Eu atendi um cliente
há um tempo atrás que ele não queria falar com a família sobre isso. Para mim, eu acho importante. Muitas vezes as pessoas não têm um relacionamento tão próximo com a família. Mas, se possível, pede ajuda para sua família para sanar aquele problema ali. E geralmente essa dívida ela é mais barata, simplesmente porque eles não cobram juro nosso. Se cobrar, não é nada estrondoso igual um banco, né? Então, se possível, peça ajuda, peça algum dinheiro emprestado, e daí você vai pagando durante os próximos meses ou quando você conseguir recuperar a sua renda. Não deixe isso virar uma bola de neve, tá? O terceiro pilar é o pilar do aumento de renda, né? Da renda extra. Olha lá, mais uma estratégia que está incluída no ciclo da vida, né? Incluída na estratégia do nível Adeus Aposentadoria, né? Por que o aumento de renda é uma renda extra? Tem que fazer parte do seu planejamento. Simplesmente porque se eu ficar ali com R$ 1.500 ali pelo resto da vida, não vai me adiantar nada. Não vou conseguir criar um patrimônio, não vou conseguir dar uma estabilidade para minha família, não vou me sentir estável porque não vou ter uma renda alta e você não vai se sentir feliz, porque pelo menos a maioria das pessoas não se sente feliz por estar ganhando tão pouco, né? Então tem que fazer um planejamento para que isso se torne parte do seu planejamento financeiro, tá? Então, como que eu crio uma renda extra? Posso vender algo que eu não utilizo. Ter um objeto lá, ter um computador velho, um notebook velho lá que eu não utilizo. E se eu vender, será que eu consigo R$ 500, R$ 600 nele? Né? Será que eu consigo um valor que eu possa utilizar em um investimento ou utilizar para que eu consiga comprar aquilo que eu queria naquele momento? Né? Então, isso que eu estou fazendo aqui hoje com você é uma renda extra. Né? É uma renda extra que eu estou colocando no meu planejamento, né? E lembra lá, vamos voltar um pouquinho. Eu estou nesse momento na chave de estudar para empreender. Então, esse daqui é uma parte do meu planejamento, o que eu estou fazendo aqui é a parte do meu planejamento de empreendedorismo e hoje está me gerando uma renda extra. Né? Então, você tem que começar a olhar para esse lado. Não, o aumento de renda também ele pode ser feito através do trabalho que você tenha hoje. E se eu estiver ganhando R$ 1.500, talvez se eu estudar, se eu conversar, meu chefe, se eu mostrar que eu sou capaz, será que ele consegue daqui a um ano, por exemplo, aumentar a minha renda para R$ 2.000? Já é um aumento de R$ 500. Então, tem que fazer parte do seu planejamento. Então, e outra, se você não tem nada para vender, a pergunta que eu te faço, o que você sabe fazer de bom que possa te trazer uma renda extra? Né? Eu gosto de ensinar as pessoas, né? Eu gosto de ensinar as pessoas a investir, a ensinar as pessoas já dei aula de matemática financeira, já dei aula sobre investimento, hoje eu presto consultoria e realizo cursos. Então, isso é o que eu sei fazer de bom, né? Isso. E você, o que você sabe fazer de bom? Né? Será que você tem alguma habilidade que você consiga gerar uma renda? Ah, eu sei mexer em carros, né? Nunca trabalhei com isso, mas eu fiz um curso que eu sei mexer em carros, né? Eu sei mexer na parte elétrica de carro. Será que se eu vender isso para alguém, né, para um vizinho, para um conhecido de um conhecido, será que ele me paga sobre isso? Se eu cobrar R$ 100 para fazer isso dele, né, já é um valor a mais. Outro exemplo, nossa, você faz um bolo maravilhoso, né? Geralmente alguém pode falar isso para você. Faz um bolo maravilhoso. Você poderia vender. Daí você pensa, ó a visão, né? Muitas vezes nossa chave não está virada para a parte de empreendedorismo.
nossa, você poderia vender esse bolo. Daí você, não, eu só faço mesmo para a família. Será que que a opinião dessa pessoa não é igual, não poderia ser igual das outras? Será que você fazendo esse bolo e revendendo ele, né, para amigos, colegas, pela internet mesmo, para fazer divulgação, será que você conseguiria vender esse bolo e ele se tornar uma renda extra ou se tornar a sua principal renda, né? Talvez possa crescer tanto que se torne a sua renda principal, tá? Então, dar aulas particulares, sei falar inglês, né? Aprendi inglês sozinho, aprendi inglês na escola, fiz um intercâmbio. Eu consigo auxiliar as pessoas a aprenderem inglês. Em troca disso, elas vão me dar um valor ali pelo tempo que eu vou disponibilizar. E não tenho nada para vender, não tenho nada de bom, né? Não sei fazer nada de bom tão expressivo. E que tal realizar os chamados bicos na horas vagas, né? Talvez na semana você tenha um serviço administrativo. Geralmente aos finais de semana muitos comércios precisa, né, na verdade, de pessoas para auxiliarem ali no final de semana. Talvez não seja o ideal lá você conseguir esses bicos nas horas vagas para gerar uma renda extra para você, tá? Desculpa. Então, esses três exemplos aqui que eu estou fornecendo para você pode ser algo que você utilize na sua vida e você não tinha nem percebido, tá? Então, essa é outra parte do planejamento financeiro, aumento de renda, uma renda extra. Então, qual é a importância aqui? Você não depender de uma única renda. É fato isso. Não dependa de uma única renda. Se você depende apenas do seu trabalho, a qualquer momento o seu chefe invoca lá com a sua cara e te dá um pé na bunda, né? Te dá um pé na bunda e você perdeu a sua renda. Você não tinha uma reserva financeira, você não tinha outro tipo de renda e o que você vai viver ali no máximo é o seguro-desemprego, se você conseguiu, e o FGTS. E se acabar aquilo e você não conseguir nenhum outro emprego, né? Ou talvez você possa utilizar esse período de seguro-desemprego, fundo de garantia ali que você recebeu para começar um empreendimento, né? Então, não depender de uma renda extra. Então, essas dicas aqui não são apenas para os endividados, são para você mesmo como estratégia de vida. É a estratégia que eu utilizo, que eu estou utilizando no momento na minha vida, tá? Então, no seu planejamento, tem que ter uma meta de aumento ou criação de uma nova renda. É fato isso. É fato, você não pode depender de uma única renda, tá? E o quarto pilar, que é o pilar do investimento. Então, esse daqui é o último pilar, né? Estamos chegando ao final do vídeo. Investimento. Qual é a importância do investimento na minha vida? O investimento... Eu sou, vamos dizer assim, eu sou apaixonado por isso, né? Eu gosto de ensinar as pessoas sobre isso. Eu gosto de ensinar as pessoas a ganharem dinheiro com investimento, né? Trabalhar deixar o dinheiro trabalhando por você através dos juros compostos, através de um aumento na valorização das ações, tá? Então, quando eu faço investimento, eu estou ali, na sala da minha casa, por exemplo, e o dinheiro está lá rendendo naquele tesouro direto que você tem. Você não está fazendo nenhum esforço para ganhar o dinheiro a mais, né? Então, isso é importante. Possa ser que você chegue a uma fase da sua vida, se você planejou isso, né? Se você quis isso, você só vai viver do rendimento dos seus investimentos. Você não vai trabalhar e só vai lá. Todo mês vai cair um pouco dos rendimentos na sua conta e você vai viver com aquilo, né? Vai viajar, vai curtir sua família, só com o rendimento dos seus investimentos. Né? Não vai precisar ficar se preocupando em acordar 8 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar. Ou não, pode ser só uma complementação da sua renda também. E os investimentos, ele tem como função também a formação de patrimônio, tá? Então eu crio lá um patrimônio, vamos dizer lá, pode ser em casas,
pode ser em investimentos mesmo, ações, tesouro direto, outros tipos de renda fixa. E aquilo vai me dar um patrimônio para que quando eu chegar na aposentadoria, né, que nós vamos falar, eu consiga desfrutar desse patrimônio, né? Os rendimentos deles conseguem me dar um suporte. Eu não vou ficar dependendo só do INSS, eu vou ter outra renda para eu me, como que eu posso falar, ter da onde tirar um recurso financeiro. Ou, quem sabe você está criando um patrimônio para deixar para os seus filhos, para deixar para os seus netos, né? Talvez o seu sonho seja esse. E a tão sonhada independência financeira, que é aquilo que eu falei. Quando você tem um investimento que te proporciona rendimentos, né, que cobrem todas as suas despesas, ainda sobra o dinheiro para você se divertir, para você viajar, você chegou num patamar de independência financeira. Você não, tecnicamente, você não vai precisar trabalhar, não vai precisar gerar mais ainda, só aqueles investimentos vão te dar uma renda para você possa curtir, né, a sua vida, né? Que você possa utilizar para ter uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida de união com a sua família, tá? E os investimentos também, pensando na parte de aposentadoria, que é a mesma base que nós podemos levar à independência financeira. Você junta, né? Você investe ao longo da sua vida, ou seja, quanto mais cedo possível você começar a investir, melhor para você. Por quê? Você vai precisar de menos esforço. Vamos dizer que você vai se aposentar aos 65 anos e R$1 milhão para você verificou que é suficiente. Então, se você começar aos 18, aos 20 anos fazendo isso, vão dizer que você vai precisar de juntar R$100 por mês. Se você começa aos 30, vão dizer que vai precisar mais. Dobrou, sei lá, multiplicou 10 vezes, vai precisar juntar R$1.000 por mês para chegar naqueles mesmos 1 milhão. Então, essa é a hora que nós utilizamos os investimentos que fizemos para a nossa vida, né, na nossa vida, para curtir, né, na fase de aposentadoria, na fase que nós queremos descanso. Todo mundo, acredito, que almeja isso. Se não quer, se não vai parar de trabalhar, talvez é a hora de fazer o que realmente ama, o que realmente sempre desejou durante sua vida e não conseguiu porque não teve a oportunidade, né? Talvez seja a hora de você ali, na aposentadoria, se tornar um escritor, né? Tanto que você não teve a oportunidade durante a vida para ser um escritor, né? Nunca te deu um bom rendimento. Talvez seja você queira se tornar um professor, ou talvez você só queira viajar pelo mundo, tá? Então, nós chegamos ao fim. Esse daqui é os 4 pilares do planejamento financeiro que eu utilizo para a minha vida hoje e eu queria compartilhar eles com você, tá? Queria compartilhar eles com você para que você utilize essa estratégia também e para que você tenha um ótimo planejamento durante a vida, que você tenha mais estabilidade durante a sua vida. Tudo bem? Então eu fico por aqui, agradeço novamente, imensamente, por você ter assistido esse vídeo. Desejo toda a sorte do mundo na sua vida a partir de hoje, tá? Que você faça ótimos investimentos, que você vá atrás de mais informação sobre outros tipos de investimento e qualquer dúvida é só me chamar no suporte que eu estarei disponível para sanar as suas dúvidas. Beleza? Até qualquer hora, até qualquer dia e boa sorte para você.